Bom, o vídeo de hoje está um pouco atrasado, já era para ter postado aqui no canal há 2 semanas, mas ocorreram alguns imprevistos. A minha estufa de microverdes que eu tinha mostrado no último vídeo não ficou pronta, vários materiais atrasaram, de pia, instalação elétrica, climatização. Então aproveitei esse tempo para gravar menos e aproveitei também para ir no Ceará visitar os meus pais e cuidar do nosso apiário que está em construção. E durante essa semana quem ficou tomando conta da horta foi Lara, fez muita colheita aqui, inclusive colheu essa abobrinha maravilhosa aqui, olha só. E para compensar esse tempo perdido aqui, eu vou gravar 2 vídeos essa semana. Eu estou gravando esses vídeos hoje. O primeiro vídeo é esse que eu estou apresentando para vocês, sobre como a gente está construindo matéria orgânica e substrato na nossa horta. E o segundo vai ser um vídeo sobre a transição da estufa antiga para a estufa nova de microverdes. A gente vai mostrar todo esse processo de transição, instalação e funcionamento. Então, se você tem curiosidade, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, acompanhe essa semana que a gente vai começar a colocar mais conteúdo aqui. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente preencheu os nossos canteiros da horta com substrato. Não é um processo fácil, sobretudo se você precisa de muita matéria orgânica, muita terra, muito adubo. Isso exige muito investimento. Então, na permacultura a gente aprende que é possível construir solo. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu aproveitei essa semana que eu fiquei fora para estudar um pouquinho. E eu estou lendo esse livro aqui que Lara me deu de presente, que é do Toby Hemingway, que é o Gaia's Garden. É um livro sobre permacultura urbana em escala doméstica. É um livro muito bom, é uma pena que só tem ele em inglês ainda. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um capítulo que ele intitula de como trazer o solo à vida, ou como trazer vida ao solo. A gente pode traduzir dessas 2 formas, né? E eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive nesse primeiro ano de cultivo aqui na horta, porque no início a gente acabava gastando dinheiro que não precisava, comprando terra, colocava muita terra nos canteiros e depois de 1 mês ou 2 de cultivo a gente não conseguia colher o que a gente criava expectativa. Algumas plantas morriam, como as abobrinhas, por exemplo. Eu plantei várias abobrinhas no ano passado e todas morriam. E esse ano a gente está conseguindo colher abobrinhas dessa qualidade aqui. Então, esse livro ele é muito bom nesse sentido porque ele fala nesse capítulo de como construir solo, né? Como é que a gente constrói um solo biodiverso. E é o que eu tenho mais tentado fazer e aplicar aqui na nossa horta para não precisar comprar substrato em excesso nas lojas de floriculturas, né? É um investimento muito caro, muitas pessoas acabam desistindo de plantar nas suas casas porque exige um investimento inicial, e aí eu estou tentando fazer aqui na nossa horta com calma, respeitando o processo, com paciência e aos poucos preenchendo os nossos canteiros, majoritariamente com matéria orgânica e com o substrato que a gente forma aqui na nossa casa. Bom, aqui como vocês podem ver, nós temos muitos canteiros aqui na horta. Nem todos estão completamente cheios, vocês podem ver que tem um espaço ainda que dá para ser preenchido. E é justamente por isso que a gente vai respeitando o processo e aprendendo com o tempo. Porque se eu fosse comprar terra para encher todos esses canteiros, eu ia gastar uma fortuna e eu não tenho condições. Então a gente tem acumulado matéria orgânica aqui na horta e por isso vocês podem ver que alguns canteiros produzem mais do que os outros, né? Esse canteiro é um canteiro que ainda está em construção, a gente está agregando matéria orgânica e agregando substrato, terra e adubo orgânico. E esse é um canteiro produtivo que a gente já conseguiu acumular abundância de nutrientes, vocês podem ver pela qualidade das abobrinhas. Então, aos poucos a gente vai enchendo. Esse aqui, por exemplo, ele não tem muito substrato, não tem muita terra. Eu vou aplicar mais uma camada nele agora, nessa primavera e verão, e aos poucos a gente vai completando os canteiros. E construir solo é muito importante quando a gente vive na cidade, porque dificilmente a gente vai conseguir encontrar
um canteiro ou algum lugar na cidade que a gente vai conseguir pegar um punhado de terra e levar para nossa casa. Isso é muito difícil. E também, às vezes, a gente compra uma terra que não tem qualidade ou que é um solo inerte. É muito comum vocês irem numa floricultura e encontrar substrato para mudas, e esse substrato é inerte. E uma coisa que eu aprendi nesse processo de dar vida ao solo, e que esse livro do Toby ensina muito, é que o segredo de uma horta produtiva é um solo biodiverso, é um solo vivo, é um solo que tem equilíbrio, né? Então, é isso que eu tenho tentado fazer. Existem dezenas e dezenas de métodos de criar e agregar biodiversidade ao solo. A gente tem algumas metodologias que a gente aplica aqui, de forma muito experimental, né? Sem muita ciência, sem muito método científico, e a gente vai aprendendo dessa forma, né? Eu vou mostrar para vocês alguns dos métodos que a gente utiliza aqui e como a gente tem conseguido, nesse primeiro ano de cultivo na horta, agregar tanto solo e tanta matéria orgânica nos nossos canteiros. O segredo para ter um solo vivo e biodiverso é não só agregar substrato, mas também criar um ambiente em que exista um equilíbrio entre micro-organismos e insetos que vão iniciar esse processo de decomposição e disponibilizar humos e nutrientes para as plantas. Então é muito comum a gente comprar um solo inerte, que não tem essa biodiversidade, e a gente não conseguir encontrar ou perceber um desenvolvimento forte e produtivo da planta. Então aqui a gente faz o primeiro método, que é o de compostagem. A gente agrega restos de poda, de grama e de folhas, junto com o substrato que a gente utiliza na produção de microverdes, algumas folhas de papel toalha, algumas folhas que a gente vai coletando aqui na horta. E hoje a gente vai inclusive dar uma melhorada nesse composto, agregando um pouco de fertilizante líquido, que é rico em micro-organismos, e vai agregar também um pouco de terra vermelha que eu trouxe lá do sítio do meu pai, que é uma terra muito rica em minerais. E aí a gente vai conseguir dar uma potencializada na quantidade de micronutrientes e de micro-organismos. Pronto, misturei um saco de terra que eu trouxe do Ceará. É uma terra, como eu falei, que tem uma concentração de minerais melhor do que a terra que eu costumo comprar aqui perto da minha casa. É claro que esse não é o processo verdadeiro de compostagem, porque na compostagem a gente não adiciona terra, a gente só adiciona matéria orgânica numa concentração de carbono e nitrogênio. Depois eu produzo um vídeo sobre isso. Mas como eu preciso de substrato muito rápido, eu estou precisando de terra para os meus canteiros, então eu trouxe uma terra que tem uma qualidade boa de minerais. Estou agregando o substrato que eu faço a compostagem aqui e algumas podas da minha horta. Se eu quisesse fazer uma compostagem lenta para produzir uma matéria orgânica ativa e de excelente qualidade, eu não precisava adicionar nenhuma terra aqui, bastava ir pilhando vários restos de matéria orgânica da minha horta e da nossa cozinha e esperar que o processo de decomposição se realize. Normalmente na compostagem a gente adiciona micro-organismos para acelerar o processo de decomposição. Então, para conseguir deixar esse substrato um pouco mais vivo, eu vou adicionar um pouco de biofertilizante líquido que eu tirei do minhocário, vou mostrar depois para vocês, e vou colocar um pouco desse biofertilizante líquido no regador e vou utilizar essa água para ativar esse substrato, que parte dele está inerte porque vem do cultivo de microverdes, que é um substrato inerte. Então a gente coloca esse suco de micro-organismos aqui na composteira, depois remexe um pouquinho para espalhar bem esse líquido e deixa a natureza fazer sua parte. O
segundo método que a gente utiliza aqui para produzir solo vivo e biodiverso é o minhocário. Esse minhocário a gente também utiliza os restos de comida da cozinha, que não são cozidos, a gente usa cascas, resto de fruta, resto de legumes, coloca todos aqui. As minhocas a gente captura na nossa horta, que a gente encontra no chão algumas, e a gente vai colocando nessa caixa, preenchendo em camadas de matéria orgânica e alguma matéria seca, que pode ser um pouco de fibra de coco, que eu utilizo do substrato dos microverdes, pode ser pó de serra, pode ser um pouco de grama seca, de uma forma que você consiga manter a matéria orgânica molhada, coberta e não atraia insetos, larvas, moscas em excesso. Essa caixa aqui ela já está cheia, eu vou mostrar para vocês, Lara vai se aproximar aqui, e ela já está praticamente pronta. É uma caixa que já tem aqui há uns 2 meses. Vocês podem ver que o que as minhocas fazem é pegar a matéria orgânica, digerir e produzir esse humus, que é essa terra preta aqui, né? Que é rica em micronutrientes e é um solo muito vivo. Então a gente pode depois agregar esse substrato aqui, vivo, na nossa horta, e ele vai servir como um adubo orgânico de excelente qualidade. Nessas 2 caixas, depois que elas começam um processo de decomposição, um líquido que a gente chama de chorume, ele vai descendo para essa última caixa coletora, e dessa caixa coletora a gente extrai esse líquido, dilui em água e utiliza também na rega das hortaliças. Então é outra forma de você pegar esse biofertilizante líquido que está rico em nutrientes e micro-organismos e agregar ao solo. O último método experimental que a gente vai utilizar, e eu vou fazer isso hoje pela primeira vez, é tentar criar fertilizante líquido através da decomposição, o apodrecimento e talvez a fermentação dessas podas que a gente tem em excesso aqui na horta. Aqui são vários pés de bertalha, que é uma punk, é o que a gente também chama de espinafre da Índia. A gente não consegue consumir essa bertalha porque ela cresce muito. A gente dá para várias pessoas, faz mudas, enfim, tem vários usos, mas a gente sempre acaba com excesso de bertalha no jardim. Então, para fazer uma poda de manutenção dessa cerca e também de outros matos e outras folhas que a gente foi colhendo na horta, eu vou colocar uma pedra aqui nesse balde que está cheio de poda e de folha, e vou encher de água e vou deixar que essa água acelere o processo de decomposição das folhas. Depois, esse caldo, que vai ser um caldo bem escuro e às vezes até com um odor peculiar, a gente utiliza ele na diluição da água que a gente faz a rega da horta. Então é outra forma de você criar também biodiversidade no seu solo, adicionando líquidos e biofertilizantes líquidos que têm algum tipo de fermentação ou passa por algum processo de decomposição, e esses micro-organismos que estão disponíveis na água, eles vão acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica que está nos seus canteiros. Então esse é um método que a gente está experimentando. Quem sabe nos próximos vídeos a gente mostra como é que a gente utiliza ele. Tá arrancando também, Kali? E foi assim que a gente foi preenchendo todos os nossos canteiros da horta, com paciência, dando tempo ao tempo e plantando um de cada vez. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, siga o canal e aguarde próximos conteúdos. Um abraço.